Pergunta da semana. Para o concurso Pergunta da Semana, desse 22º sorteio de livros, edição especial Coronavírus, vamos distribuir aos colegas que eventualmente acertarem as perguntas 4 livros hoje. 2 no canal do YouTube e 2 no canal no grupo Eventos do Universo Jurídico do Facebook. E o canal no YouTube leva o mesmo nome, Eventos do Universo Jurídico, onde deverão ser postadas as respostas logo abaixo do vídeo nos comentários. Então, o colega participante do concurso deverá escolher um dos 2 canais para postar a sua resposta. Para cada um dos canais, serão distribuídos 2 livros aos vencedores do concurso. Os livros de hoje são Direito Arbitral, Curso de Direito Arbitral, de Antônio Sodré, com colaboração de Gabriela Rios Corral, Eduardo Calazans, Débora Pitinelli da Silva, Pedro de A. Sodré Filho. A obra Curso de Direito Arbitral tem um enfoque diferenciado na medida em que, voltada aos aspectos práticos da arbitragem, por meio de relatos dos procedimentos arbitrais vividos pelo autor, comentários da lei, artigo por artigo, história da arbitragem, regulamentos de algumas câmaras arbitrais, além de transcrições de arbitragem realizadas, parte relevante do trabalho, pois permite ao leitor vivenciar casos concretos de arbitragens por inteiro em todas as suas esferas. Esse trabalho tem como público-alvo advogados que atuam ou não na área, estudantes de direito, empresários e qualquer pessoa interessada no assunto, razão pela qual foi escrita numa linguagem muito simples e acessível a todos. Então, um livro Curso de Direito Arbitral, mais um livro Lições de Direito Civil, Nemias Melo, volume 4, Direito das Coisas. No concurso passado eu mencionei que a coleção do professor Nemias tinha 4 volumes, hoje eu faço errata. São 5 volumes, né? Um para cada ano. Este que nós estamos distribuindo hoje para um dos ganhadores do concurso é o Direito das Coisas. Sobre o curso, sobre a coleção Lições de Direito Civil do professor Nemias, que aliás é que eu uso e recomendo aos colegas, tem alguns diferenciais. Essa obra foi construída junto aos alunos do professor Nemias na Universidade Paulista. Dessa forma, ele pôde sentir quais as principais dificuldades dos alunos, e uma das consequências dessa observação, a gente pode destacar que nas citações de artigos de lei, especialmente do Código Civil, quando o leitor encontra essas citações, ele vai encontrar no rodapé, na mesma página, o texto integral do artigo mencionado. Dessa forma, o aluno não precisa abrir o vade-mecum e abrir o livro simultaneamente para poder estudar. Ele vai ter uma clareza maior da interpretação do texto face a esse diferencial que o professor Nemias Melo incorporou na sua obra, nos seus 5 volumes. O volume 1 é Teoria Geral das Pessoas, dos Bens e dos Negócios Jurídicos. O volume 2, Obrigações e Responsabilidade Civil. O volume 3, dos Contratos e dos Atos Unilaterais. O volume 4, que é este aqui que nós vamos dar ao ganhador hoje, Direito das Coisas. E no volume 5, Família e Sucessões. Ambos publicados pela editora Rumo Legal. O outro livro, esse é do parceiro caçula do nosso projeto, o professor Davi de Medeiros Bezerra, Recursos no Juizado Especial Federal Previdenciário e sua admissibilidade de acordo com o novo Código de Processo Civil. Segunda edição, esgotada, da editora LTR, mas que o professor Davi Medeiros de Bezerra, muito gentilmente, disponibilizou alguns exemplares para nós colegas acadêmicos do direito. Sobre a obra, eu posso dizer que ela
está revisada, atendendo à complexidade recursal dos juízos especiais, por quem, com mais de 15 anos de atividade na área, necessitava de um guia diante da lacuna ainda existente sobre este tema pela doutrina, especialmente com o advento da nova sistemática processual, Lei 13.105/2015, em conjunto com a mais atual jurisprudência respaldada pelos enunciados desse microsistema. Então, um dos ganhadores hoje do concurso Pergunta da Semana será contemplado com o livro do queridíssimo professor Davi de Medeiros Bezerra. E o quarto livro de hoje, um livro fino e cortante do advogado Clóvis Alves de Souza, a primeira edição do livro Excelências Bandidas, o Império da Corrupção do Brasil. Eu faço uma participação na segunda edição. Esse aqui é a primeira, já está ficando rara a edição, primeira edição do livro Excelências Bandidas, o Império da Corrupção do Brasil. Aqui ele narra a história da corrupção recente, especialmente a corrupção política, fala da sua origem, suas consequências, as mazelas que ela nos causou e de um passado vergonhoso, recente da nossa história. E os fatos aqui narrados são pesados, né? Mas no final o autor propõe algumas medidas para sanar, para resolver muitas das mazelas nacionais. Algumas dessas medidas transformaram em projeto e já são leis vigentes, corrigindo algumas dessas distorções. E outras sugestões feitas pelo autor, ainda que em parte tramitam nas casas do Poder Legislativo, prestes a adotá-las para resolver esses problemas. É uma obra que, embora já tenha a segunda edição, ainda está atual e, infelizmente, por conta de alguns dos nossos maus agentes públicos e maus políticos, ainda será uma obra atual por alguns anos. Então, o quarto livro de hoje no concurso Pergunta da Semana é o livro do Dr. Clóvis Alves de Souza, Excelências Bandidas, o Império da Corrupção no Brasil, primeira edição. Lupus et homo homini lupus. Esta é uma sentença, ou sentença. Falo sentencie no latim, terminação AE, se lê E no final. Uma expressão latina que significa o homem é o lobo do próprio homem. Foi criada por Plauto, dramaturgo romano que viveu na época do período republicano, entre 205 e 184 a.C., em sua obra Asinaria ou Asinária. Por que digo Asinaria ou Asinária? Asinária é relativo a asno, a burro, e é chamada também a sua obra de Comédia dos Burros. E Asinaria, porque na verdade Asinaria, essas letras formam uma sigla, formam a primeira letra de cada uma das frases constantes no argumento da peça do dramaturgo Plauto. Mas voltando a Hobbes, Hobbes é autor também de Leviatã, ou Matéria, Palavra e Poder de um Governo Eclesiástico e Civil, mais comumente conhecido por apenas Leviatã, publicado em 1651, e nós estamos estudando Hobbes até hoje. Ele é intitulado em referência ao Leviatã bíblico. O livro diz respeito à estrutura da sociedade e do governo legítimo, e é considerado um dos exemplos mais antigos e mais influentes do contrato social, da teoria do contrato social. Sem mais delongas, vamos à pergunta da semana. 11ª questão do 21º exame da Ordem dos Advogados do Brasil. De acordo com o contratualismo proposto por Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, o contrato social só é possível em função de uma lei da natureza que expresse, segundo o autor, a própria ideia de justiça. Assinale a opção que, segundo o autor na obra em referência, apresenta esta lei de natureza. Lei da natureza. Alternativa A. Tratar igualmente os iguais e desigualmente
os desiguais. Alternativa B, dar a cada um o que é seu. Alternativa C, que os homens cumpram os pactos que celebrem. E alternativa D, fazer o bem e evitar o mal. Aguardo as respostas logo abaixo deste vídeo nos comentários. Quanto ao coronavírus, cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, lave sempre bem as mãos e ou use álcool gel, mantenha os ambientes bem ventilados, evite aglomerações e fique em casa. Sem pânico, sem histeria. Essa pandemia vai passar.